Juan Souza, que é o estudante surdo que não pôde estar presente, e o nosso orientador, Mon Chaves, estudante de Albuquerque. Bom, e o que é o Infolibris? No nosso campus, a gente percebeu que havia uma grande necessidade de acesso a nada. E o que é essa necessidade? É você poder atender às necessidades específicas de um estudante, e que no caso é o estudante surdo. A gente percebe que existem diversas leis, né, que nos obrigam a atender essas necessidades e promover acessibilidade e inclusão. Mas se a gente for parar para analisar, no nosso dia a dia, muitas dessas coisas não são atendidas. Então esse projeto surgiu na iniciativa de atender essas necessidades. Na minha turma tem esse aluno, que é Juan, ele é colega nosso, ele está desde o primeiro ano e está agora concluindo o quarto ano com a turma, e ele sempre sofreu com essa certa exclusão dentro de sala de aula por conta dessa necessidade específica, né, a ser atendida. Então, em que se justifica o nosso trabalho? Justamente em atender esses desafios que são enfrentados no dia a dia, que é o problema de comunicação, quando houve uma época em que não tinha tempo de abrir os editais, mas mesmo assim não chegavam em tempo de se interessando a trabalhar no nosso campus. Então acabou que durante o terceiro ano e final do segundo, ele acabou tendo de ficar com internet à distância, online, e a conexão na nossa sala é horrível, péssima, então você sabe, cai, qualidade horrível. Em muitas aulas você olhava para a TV, né, e tinha uma TV justamente para atender ele, mas você não conseguia enxergar nada na tela por conta dessas questões de conexão. Então a gente vê como era um problema do dia a dia, mas que apesar da gente tentar atender, muitas vezes não conseguia, né? Então a gente percebe como é importante a inclusão. Todo mundo tem seus problemas, mas tem pessoas que têm mais e elas precisam ser atendidas. Poderia passar, por favor? Então, qual que é o objetivo do nosso projeto? É atender justamente essas duas leis. A primeira, que é a LPI, né, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde a gente deve assegurar e promover, né, condições de igualdade no exercício da educação, tanto para qualquer tipo de deficiência, né, desde uma de mobilidade intelectual e na linguagem comum na surdez. E a gente também tem aqui o decreto 5.626 do ano de 2005, que fala sobre a inserção da Libras no âmbito estudantil para o aluno estudante surdo. Então, qual foi a metodologia abordada? Primeiro, né, a gente buscou fazer uma revisão do que seria mais importante para a gente trazer em primeiro momento para esse glossário web. Né? O que é de mais importante, né, de crucial assim, na informática, que a gente precisa trazer. Né? Claro que com o tempo o objetivo é escalonar e ser o mais abrangente possível, mas de início a gente precisa ter uma base sólida e que compreenda tudo aquilo que é necessário inicialmente. Então foi feita conversa com o professor de docência de matérias, né, das matérias técnicas de informática, o que você acha que precisa, qual que seria uma abordagem interessante, né, quais são os termos, né, os principais termos disso tudo. Então a gente também fez entrevista com a comunidade surda, ouvimos os estudantes, né, quais são as necessidades, né, e uma pessoa que nos ajudou muito é a Jéssica, que é a atual intérprete do nosso campus, que ela está sempre acompanhando o Juan, né, e ela estabeleceu essa comunicação entre a gente e ela explicou como que é feito, né, como é a criação de sinal, né, alguém já pode pensar nisso, porque não adianta a gente só pensar, por exemplo, temos essa peça no computador, eu acho que o sinal ideal seria isso, mas será que essa abordagem é boa para o estudante surdo? Será que essa pessoa poderia compreender essa forma de que você está pensando? Então por isso que esse diálogo é bastante importante. Então a partir disso, a gente passou a desenvolver esse glossário, né, utilizando ferramentas como PHP, Laravel, HTML, CSS, e o objetivo foi instaurar uma interface simples e moderna, utilizando diversas imagens, né, porque a mídia ela é mais acessível para o estudante surdo. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova, enquanto a nossa prova tem mais partes escritas, a prova para o estudante surdo ela vai conter mais imagens, porque é uma comunicação mais acessível para ele.
Então, a nossa ideia foi trazer a interface mais visual, com mais elementos, tanto de figuras quanto de imagens. Poderia passar, por favor? Então, a gente tem aqui a imagem e algumas funcionalidades do website que vocês podem ver. E eu gostaria de convidar vocês também a acessar a plataforma que está hospedada. Mas eu não vou tomar muito tempo da apresentação agora para conseguir finalizar. Mas se vocês puderem acessar, a URL é infolibras.ispaceabra.edu.br. Lá vocês vão ter acesso àquela página principal. Tem como você apontar com o mouse ali? Na primeira imagem. Isso. Ali a gente tem uma apresentação inicial da nossa interface. Aquele ali para vocês conhecerem é Juan, que é o Ensino Estudo, né? E ele é o modelo do nosso site. Ali ele faz as boas-vindas a quem está participando, né? Introduz como funciona o projeto, qual é a nossa ideia, o que a gente busca trazer, né, para a comunidade, né? E a partir do momento que você aperta naquele botãozinho dele, você vem conhecer, né, o nosso projeto, e você passa a ter acesso às categorias de sinais que a gente tem no momento. Então a gente tem abrangendo no momento 4 categorias, que é de hardware, software, rede de computadores e algoritmo. Acessando essa parte, você vai poder selecionar, né, o que você deseja aprender, né? E você pode, por exemplo, quando você clica aqui em hardware, você vai vir para essa quarta página aqui, onde você vai ter a listagem, né, do sinal, você vai ter o que é o termo, a descrição, de onde é a fonte desse sinal, e um vídeo por Juan explicando esse sinal. Então primeiro ele vai soletrar a palavra, né, ele vai chegar lá no processador, ele vai soletrar devagar e rápido, e depois ele vai fazer o sinal, tanto lentamente quanto rapidamente, explicando o contexto desse sinal. Então, por exemplo, ali no primeiro que ele está mostrando ali é o processador, que é assim, né? Você faz assim, você vai apontando para o cérebro, e aqui na placa-mãe, esse é o sinal de processador. E bom, com essa ferramenta, pode passar por favor. Com essa ferramenta, a gente pode estar trazendo algo que a gente percebia que era amador, né? Em sala de aula. Porque quando a gente ia ter uma aula, né, de uma matéria técnica, a gente sabe que são termos muito específicos. Então, por exemplo, se o estudante ouvinte já tem uma certa dificuldade de trabalhar com termos da língua inglesa, que são termos muito específicos, então, por exemplo, a gente está tendo aulas sobre sistemas operacionais, e a gente vai falar sobre buffer, spool. Se já é difícil para a gente compreender toda essa temática, imagina como deve ser para um estudante surdo, porque você tem toda uma viagem na conversação. Porque primeiro, o professor ele vai citar o que é, então a intérprete vai ter que descrever isso, porque na Libras a gente tem os sinais, certo? Porém, muitos termos da informática não existem esses sinais, simplesmente não existem. Não é como se fosse algo que não é acessível, porque não existe. Então não tem como o estudante aprender algo que não existe. Então, esse projeto, a longo prazo, ele busca também criar o que não existe. E essa criação é simples, porque não basta só você chegar e falar, vai ser isso e pronto. Não, você tem que ter toda uma apresentação com a comunidade, tem que ver como vai ser a compreensão, se vai ser algo mais regional, se vai ser algo em larga escala. Você tem que ver se toda a comunidade vai adotar, se eles concordam com isso. Então, é uma abordagem que leva tempo e tem uma certa dificuldade, mas é extremamente necessário a gente fazer essa inclusão, porque não adianta nada a gente pregar acessibilidade e inclusão, mas se em sala de aula a gente não puder trazer isso. Então, o objetivo do Infolibras é justamente trazer acessibilidade. E é algo que é muito palpável, porque a tecnologia hoje em dia é mais acessível. E você poder ter em sala de aula algo na palma da sua mão que possa te auxiliar, pode ser em qualquer lugar do Brasil, desde o Mar, Rio Grande do Sul, a pessoa tem uma dúvida. Poxa, qual será esse sinal dessa coisa muito específica? A pessoa acessa, pode acessar a plataforma, ela vê, ela mostra lá para o aluno, ela aprende o sinal. Então, é algo muito interessante, né? Vamos ficar bastante felizes quando os professores eles buscavam entender ele, né? Eles traziam os sinais para a sala de aula. Então, porque você pensa, tem ali 40 pessoas conversando em sala de aula, pessoas comunicando todo mundo, mas o aluno está ali isolado com o intérprete. Então, quando o professor abraça o aluno, né, e ele também participa, né, trazendo, né, fazendo parte disso tudo, a gente traz um ambiente mais acolhedor e inclusivo para o estudante. Então ele não vai ter a vontade de desistir, porque por muitas vezes o aluno quis desistir do curso, porque
porque ele sofria muito com esses problemas. Então, essa aplicação está dando bastante certo, porque agora já está em finalização, né, do ano letivo, e a gente percebeu muito essa melhora em sala de aula, porque dúvidas que às vezes levavam tempo para serem sanadas, a gente tem agora mais resolução em pauta não. Então, o que a gente tomou como conclusão é isso, né, que o projeto ele contribui com a comunidade de uma maneira maravilhosa, muito acerca sobre a questão da conscientização, porque é muito importante acolher essas pessoas que têm uma necessidade específica, né? A gente não pode deixar de lado algo que é extremamente necessário. E, claro, o projeto hoje em dia é sobre informática, mas eu acho que seria bastante interessante se os futuros alunos do campus, né, porque agora estão me formando, os futuros alunos eles pegassem essa aplicação, né, e fossem aumentando, né, os conteúdos, né, a gente poder explodir para outras áreas, matemática, química, biologia. O importante é a gente criar esse ecossistema que acolha o estudante todo. E bom, a gente tem aqui algumas referências do projeto, mas eu imagino que o tempo esteja acabando, então não vou alongar muito. E eu gostaria de fazer uns agradecimentos. Bom, esse sinal aqui, pessoal, é o do Eu Te Amo, na Libras. Eu gostaria muito de fazer diversos agradecimentos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer, né, a instituição, né, que promove, né, essa questão da pesquisa e incentiva, né, os alunos. A gente vê como isso é bastante importante, né? A gente sai em um evento que reúne comunidades da Bahia toda para poder falar sobre seus projetos. Eu acho isso muito importante. Gostaria de agradecer ao orientador Charles, que trouxe essa proposta para a gente estar trabalhando. Gostaria de agradecer a Juan e a intérprete Jéssica, que, né, ela sempre trabalha, ela está sempre ajudando a gente, né, porque sem ela não seria possível, a gente quer conseguir estabelecer comunicação. Uma brincadeira que a gente fez quando apresentamos nosso campus foi assim: o Mônica começou apresentando, né, o trabalho, só que sem a ação da intérprete. Só que ninguém estava entendendo nada. Por quê? A gente viu uma coisa tão simples, que a comunicação não pode ser estabelecida, porque sem a intérprete ali, não tinha como ele entender vocês, nem vocês entenderem ele. Então a gente percebe a importância disso. Gostaria também de agradecer ao CAP, né, que é o grupo que trabalha lá no IFPA com as pessoas com deficiência. Gostaria de agradecer a todo mundo que me apoiou nesse trabalho, aos professores que sempre ajudaram, e gostaria de agradecer bastante a vocês que estão aqui presentes para prestigiar o nosso trabalho. E gostaria também de pedir que vocês acessem a plataforma, né, infolibras.ifpacebra.br, e deixem seu feedback lá